começar a entrar em alguns dos principais conflitos que fazem parte dentro das organizações quando a gente junta esse monte de geração diferente, com características e princípios diferentes. O primeiro dela é as mudanças. Essa parte gera muito conflito. Por quê? A gente já viu que a primeira geração não gosta de mudar. É uma geração tradicionalista que gosta de fazer daquele mesmo jeito de sempre. Se eu já faço assim, para que eu vou mudar? É meio que uma síndrome da Gabriela, que cresceu, que nasceu, cresceu e vai morrer daquele jeito. Não quer mudar, tá ótimo do jeito que está fazendo e pronto, e acabou. Porém, a gente já está falando ali, quando a gente começa a partir para a terceira geração, de pessoas que estão o tempo todo evoluindo, que querem mudança, que são práticas, que querem coisa rápida. Os outros da geração mais recente, eles são muito lógicos e gostam da verdade. Se você está falando que vende isso, você tem que vender isso, então você vai ter que adequar o seu processo, você vai ter que refazer, não vai poder mais agir daquela forma que você agia. Então, a parte de mudanças é um gerador de conflito muito grande. Vamos ver o que esse conteúdo vem falar para a gente. Ocorrem principalmente por pressão do mercado, forçando a organização a se adaptar às novas realidades. Essas alterações podem ser de caráter tecnológico, estrutural ou comportamental, buscando melhorar a eficácia na busca por resultados, crescendo e se mantendo no mercado. Mudanças organizacionais podem trazer demissões, reestruturações e espalhar medo e resistência. Por isso, representam fontes de conflitos. Olha só, como a gente está falando aqui, essas mudanças, elas são necessárias principalmente para quê? Para se adaptar às novas demandas do mercado. Uma empresa que não se adapta às mudanças necessárias do mercado, ela vai fracassar. Então, todas essas gerações ali dentro vão sentir na pele essas mudanças. Tem aquelas gerações que se adaptam facilmente dentro ali da empresa. Tem outras que não. Então, cabe aí a cada profissional tentar se readequar de acordo com a necessidade do mercado. As empresas vão ter esse desafio de mostrar para esse profissional a necessidade da mudança, a importância. Se isso não acontecer, vai gerar demissões, vai gerar esse desligamento desse profissional que às vezes pode ficar sem emprego e não vai conseguir entrar no mercado novamente. Então aí a gente volta na primeira aula, da gente está falando da tendência de mercado e de você acompanhar essas tendências cada vez mais e se especializar, moldar e mudar. O profissional inteligente é aquele profissional que entende que ele está inserido num mundo, num ambiente de trabalho com diversos tipos de pessoas, com diversas gerações diferentes e com diversos comportamentos diferentes, crenças, valores, e cabe a nós respeitar aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro busca, aquilo que o outro deseja. E dentro do ambiente profissional, respeitar em primeiro lugar a cultura empresarial. Então, essa questão de mudança, ela gera muito conflito ali dentro. E uma das gerações é mais restritiva nessa questão. E a outra que está vindo agora, chegando no mercado de trabalho, é completamente aberta a essa mudança, porque já está acostumado, já foi inserido completamente no mundo tecnológico, já está acostumado que na mesma hora que está isso aqui em alta, já não está mais, já é outro, já substituiu, já mudou, já evoluiu. E eles sempre acompanham as tendências, sabem utilizar toda essa tecnologia nova, consegue, exemplo, hoje a gente tem a mídia social X, amanhã já é a Y, rapidamente eles aprendem e mudam. Esses profissionais que conseguem se adaptar, eles têm uma chance muito maior de se manter no mercado e ter sucesso. Outra questão de conflito dentro das organizações são os recursos limitados. A escassez de recursos devido a enxugamentos promovidos pelas organizações para tornar-se competitivas são motivos de muito atrito, pois podem limitar o desempenho de colaboradores e departamentos. Aqui a gente volta para falar daquela questão.
A primeira geração, ela já veio com aquela característica ali, que ela é muito apegada ao lado financeiro e automaticamente ela também é muito restrita na parte de mudança. Não é uma geração habituada a mudar, a se abrir para coisas novas. E aí gera esse conflito. Então é preciso saber lidar com essa questão mais uma vez e entender que o profissional que não muda, ele está correndo um grande risco dentro da área empresarial. Outro fato de conflito dentro das organizações são as metas e os objetivos. Uma vez que cada geração ali, a gente pode perceber que tem um tipo de objetivo diferente. Tem aquela geração que é mais apegada e aquela geração que é mais liberal, que não é tão estabilidade financeira, coisas mais sólidas. Isso também gera um fator de conflito dentro da organização. Os choques entre metas, objetivos e gerações também geram conflitos. Esses impasses são comuns nas organizações, em função principalmente das metas e objetivos que se chocam por falta de comunicação e sintonia entre as áreas. No caso das gerações, pela troca de pensamento, conceito, culturas diferentes, devido à época em que vivenciam desde a infância. Olha só, você já traz uma bagagem desde que você era bebê. Você teve uma criação, falando aí exemplo, a geração nova, Z, dificilmente ela vai ser filho de um baby boomers. Provavelmente ela é neto dessa geração. Então vai depender de como que foi rompendo aquele ciclo da criação. Mas se essa geração tiver sido passada para frente as características tradicionalistas da geração inicial, pode ser que um nascido na geração Z venha sim com esse tipo de característica tradicional que veio lá da geração inicial. Só que a principal questão aqui desses conflitos é o seguinte: a gente está falando aqui que tem os pensamentos, os conceitos e as culturas diferentes. São diferentes, mas que precisam ser respeitadas e entendidas dentro do ambiente empresarial. Vamos para um exemplo clássico. Se a gente está falando aí de uma geração inicial que era bem tradicionalista, rígida, ela precisa respeitar o ambiente de trabalho onde tem uma geração Z que para ela pouco importa se eu sou homem, se eu sou mulher, eu não me importo com isso, eu sou um ser humano, isso que importa. Agora, se eu me defino como homem ou mulher, isso não é uma coisa que vem a ser totalmente relevante. Como lidar com esses dois tipos de pensamentos dentro do ambiente empresarial? Essa é a grande questão. Então, essas duas gerações vão precisar se entender, tanto ceder de um lado quanto do outro, para que o fluxo ocorra normalmente e fique tudo bem e os dois consigam trabalhar juntos. O fato gerador de conflito nem sempre poderá ser extinto, mas o papel do administrador é resolvê-lo de forma mais eficiente e eficaz. Quem está ali administrando todo esse conjunto de colaboradores precisa ter o famoso jogo de cintura, que é saber lidar com essas situações, ajudar, porque é muito fácil você julgar, criticar as pessoas que têm esse comportamento, que são lá da primeira geração. Mas, diferentemente disso, você precisa entender também. Você precisa ter a questão do entendimento e de descobrir a forma de fazer com que essas duas pessoas trabalhem juntas sem problema. Porque muitas vezes essa pessoa que foi criada lá na primeira geração, ela já veio com aquele monte de pensamentos, porque vocês imaginam, uma coisa feita todos os dias, da mesma maneira, para você simplesmente parar de fazer, não é fácil, não é uma tarefa fácil. E aí precisa desse apoio do administrador que vai estar apoiando toda essa equipe. Então precisa ser ensinado, adaptado, moldado. Não é uma tarefa fácil, mas o conflito das gerações ele vai acontecer. Ele é útil, ele é importante porque cada geração vem para ensinar
uma coisa nova, explicar uma mudança de fato. Exemplo da foto que a gente viu lá no início, o bebê brincando com o avô num equipamento eletrônico, coisa que não era da época dele, mas aquele bebê está inserindo o avô ali no meio digital, num equipamento eletrônico que não era de costume dele, e o avô está ali tentando interagir, fazer parte desse mundo. E a gente vai fazendo essas adaptações com muita paciência, com muito esforço, ensinando, explicando, uma vez que cada geração vai ser diferente da outra e aprimorar cada vez mais as suas características, as suas aptidões, porque aí a gente começa a colocar cada tipo de profissional numa determinada área de atuação que condiz com tudo aquilo que aquele profissional acredita e tem aquele tipo de comportamento. Dentro das empresas existem os diferentes estilos de liderança, junto com as diferentes gerações que trabalham juntas, o que pode tornar difícil a motivação, a produtividade, gerando os conflitos. Por outro lado, essa mistura de gerações e conceitos diferentes pode ser muito produtiva, somando conhecimento entre elas, tornando o ambiente de trabalho próprio e propício para o aumento da produtividade. O convívio, assim como o conflito de gerações, é algo natural e espontâneo na sociedade. Ou seja, a gente está falando aqui de um acúmulo de conhecimento. Cada um tem algo a agregar dentro do nosso ambiente atual. A pessoa que nasceu na primeira geração que a gente estudou, ela tem muito a ensinar para nós que estamos vivendo o momento atual, da mesma maneira que quem acabou de entrar no mercado também tem algo a ensinar, porque foi uma pessoa inserida praticamente no contexto que você está vivendo. Então, um conciliado ao outro gera o sucesso empresarial, gera esse alcance de objetivo e acompanha as tendências, as mudanças do mercado que ocorrem de maneiras super velozes. É tudo muito rápido, acontece tudo muito para ontem. Os consumidores estão cada vez mais exigentes e acompanhando cada vez mais a evolução. Então, em conjunto com as características de uma geração e com a característica de outra, a gente alcança o objetivo final. Então, entenda um pouco sobre essas gerações, saiba lidar com esses conflitos, porque eles são muito necessários dentro da nossa sociedade. Vamos seguir para o nosso próximo tópico.